Olá pessoal, meu nome é Magda e vou estudar com vocês o processo penal. Hoje especificamente a gente vai tratar do recurso de agravo em execução aqui no processo penal. Então bora lá? O recurso de agravo em execução, ele está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. E esse artigo nos traz a seguinte redação: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. A gente não tem nenhum outro artigo, tanto no CPP quanto aqui na Lei de Execução Penal, que trate do agravo em execução. E aí, como saber quais são essas decisões? Qual que é o prazo desse recurso? Como que a gente faz? Quando que é cabível esse agravo em execução? Então vamos desmembrar esse artigo aqui. Primeira coisa é que a gente vai aplicar subsidiariamente todas as regras do artigo 581 e do recurso em sentido estrito aqui. Como esse artigo 197 da Lei de Execução Penal ele não traz mais nada pra gente, como que funciona o agravo de execução, qual que é o prazo de interposição, eu uso subsidiariamente as regras aplicáveis ao recurso em sentido estrito. Então, tudo que for falado para recurso em sentido estrito vale aqui para o agravo em execução. E quais que são as hipóteses de cabimento, então, desse recurso aqui? Quem que é esse juiz aqui que eu vou atacar essas decisões? Ora, se eu estou falando em agravo em execução, então as decisões aqui que serão cabíveis a agravo em execução serão as decisões do juiz da execução penal. Então, todas as decisões proferidas pelo juiz da execução penal serão atacadas mediante agravo em execução. Concessão ou não de livramento condicional, concessão ou não de progressão de regime, concessão ou não de remissão de pena, concessão ou não de saída temporária. Toda e qualquer decisão que seja tomada em sede de execução penal, ou seja, pelo juiz de execução penal, será cabível agravo em execução. Então essas são as hipóteses de cabimento do nosso agravo em execução. Toda decisão do juiz da execução penal será atacada mediante agravo em execução. Eu não tenho um rol aqui das decisões que admitem um agravo em execução. Basta eu saber que a decisão ela foi proferida por um juiz da execução penal, que essa decisão ela será atacada mediante agravo em execução, ok? E aí começam os nossos problemas. Qual que é a forma de interposição, qual que é o prazo, qual que é o processamento desse recurso? Se o artigo 197 não me fala nada. Como eu falei para vocês, a gente vai aplicar subsidiariamente as regras previstas pro recurso em sentido estrito. Então eu tenho que ir lá no 581 e seguintes do Código de Processo Penal para saber quais são essas regras. Primeira delas, forma de interposição. Como que eu posso interpor esse meu agravo em execução? Primeira coisa, ele pode ser interposto tanto por termo, nos autos, quanto por petição. Se de repente eu tiver uma audiência lá em sede de execução penal para concessão ou não do livramento, e ele for negado o meu livramento condicional, eu posso já em audiência falar, vou recorrer dessa decisão, conste-se em ata. E isso já vale como a minha petição de interposição. Ou se não, eu posso fazer aquela petição mais formalzinha. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara de execuções penais da comarca X. Fulano de tal, inconformado com a decisão que indeferiu o seu livramento condicional, vem por meio desta interpor agravo em execução. Então a forma de interposição do agravo pode ser tanto por termo quanto por petição, aplicando subsidiariamente o artigo 578 do CPP, que vale lá para o recurso em sentido estrito. Ok? Qual que é o prazo de interposição desse agravo em execução? Primeira coisa, para interposição, súmula 700 do STF vai dizer para a gente que o agravo em execução deverá ser interposto no prazo de 5 dias. Vejam que o artigo aqui, 197, ele também não fala o prazo para a gente. Então a gente tem que recorrer à súmula 700. Súmula 700 vai falar que o meu prazo de interposição é de 5 dias. E aí o prazo para razões. Qual que é o prazo para eu apresentar essas razões aqui? Aplica-se subsidiariamente as regras do recurso em sentido estrito,
e o prazo para apresentar as razões de 2 dias. Como que eu faço essa contagem desse prazo? É 5 mais 2 seguido? Terminou o 5 já começa o 2? Não. Primeiro eu faço a petição de interposição. Vai para o juiz da execução, analisar se eu preenchi todos os pressupostos de admissibilidade, cabimento, adequação, tempestividade, legitimidade e interesse. Se eu preenchi todos eles, o juiz manda intimar para eu apresentar as razões. E é a partir daqui que inicia-se o prazo de 2 dias. Então, cuidado que esse prazo não é corrido, de 5 já e o 2 na sequência. Primeiro apresenta no 5, vai para o juiz me intima e aí eu tenho mais 2 para apresentar as razões, ok? Como que funciona o processamento desse agravo em execução aqui? Uma peculiaridade do agravo em execução, que é trazida lá do recurso em sentido estrito, é a possibilidade de juízo de retratação, prevista lá no artigo 589 do CPP. Como assim juízo de retratação, Magda? Ora, se o juiz da execução, por exemplo, indefere meu pedido de livramento condicional, eu entro com o agravo em execução e apresento as razões. Antes do juiz encaminhar esse meu agravo para o tribunal fazer a análise, ele pode voltar atrás na sua decisão. De repente, ao ler minhas razões recursais, ele entende, nossa, é caso de livramento condicional mesmo. Vou deferir o livramento condicional. Vou voltar atrás na minha decisão e agora vou deferir o livramento condicional. Então, o juiz da execução, ao se deparar com agravo em execução, ele pode voltar atrás na sua decisão, exercer o juízo de retratação, se retratar da decisão anterior. E agora, antes de mandar para o tribunal, conceder o livramento condicional, por exemplo. Então, no agravo em execução, assim como no recurso em sentido estrito, a gente tem a possibilidade do juízo de retratação, do chamado efeito regressivo, de voltar atrás. O juiz pode se retratar da decisão anteriormente tomada, ok? Claro, independentemente ou não dele exercer o juízo de retratação, esses autos deverão ser encaminhados para o tribunal. É o tribunal que vai dar a palavra final sobre esse agravo em execução, ok? E de quem é a competência para julgamento desse agravo em execução? Competência do TJ ou do TRF. Sempre a competência para julgamento será de um órgão colegiado. Ah, Magda, mas você falou que ele exerce o juiz de retratação. Se ele exercer o juiz de retratação, não tem razão de ser. Não. Ele pode exercer o juiz de retratação. Mas independentemente dele exercer ou não, quem vai dar a palavra final é o tribunal. É um órgão colegiado. É uma câmara ou uma turma. Então, a competência para julgamento desse agravo em execução é do TJ ou do TRF. É de uma câmara ou de uma turma, de um órgão colegiado, ok? E quais são os efeitos aplicáveis a esse agravo em execução? O que ele pode causar no processo com a sua interposição? Primeira coisa, efeito devolutivo. Eu estou devolvendo a matéria para reanálise pelo tribunal, por um órgão jurisdicional distinto e de hierarquia superior. Olha, foi indeferido o meu livramento condicional. Tribunal, reanalise essa matéria. É caso de deferimento do livramento condicional. Faça a reanálise dessa decisão aqui. Então, eu devolvo para que o tribunal faça essa reanálise. Segundo efeito é o efeito regressivo. Como eu já falei para vocês, o juízo de retratação. O próprio juiz prolator da decisão, juiz da execução, pode voltar atrás na sua decisão e mudar ela antes de encaminhar para o tribunal. Então, eu tenho a possibilidade, sim, de exercer o juízo de retratação, o efeito regressivo no agravo em execução. E um último efeito, ou aqui uma pergunta: existe efeito suspensivo no agravo em execução? Por exemplo, foi deferido o livramento condicional. O sujeito vai para a rua no livramento condicional. O Ministério Público não concorda com essa decisão e agrava dessa decisão. O sujeito permanece preso enquanto aguarda o julgamento do agravo, ou ele já pode ir para a rua e começar o cumprimento do seu livramento condicional?
claro que ele já pode ir para a rua. Então, regra geral, no agravo em execução, eu não tenho efeito suspensivo, mas como regra geral. Por que regra geral? Porque eu tenho uma exceção. No caso do artigo 179 da Lei de Execuções Penais, que trata da desinternação ou liberação da medida de segurança, se for o caso do juiz determinar a desinternação, se houver agravo contra essa decisão, o sujeito permanece internado até o julgamento do agravo em execução. Julgou o agravo, manteve a desinternação, aí sim ele é liberado. Não foi determinada a desinternação, ele continua internado. Então, no caso do artigo 179, que trata da desinternação ou liberação da medida de segurança, se houver agravo de execução contra essa decisão, o sujeito permanece internado até que o agravo seja decidido. Esse é o único caso dentro do agravo de execução que admite o efeito suspensivo. Ok, pessoal? Esse é o agravo de execução. Bem simples, né? É só lembrar que o agravo de execução é cabível contra toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da execução penal. Como o artigo 197 da LEP não me traz maiores considerações acerca desse recurso, eu tenho que aplicar subsidiariamente os ensinamentos lá do recurso em sentido estrito. Mas sempre lembrar, decisões de juiz da execução, agravo em execução. Simples assim, ok? Tenham bons estudos!